gentileza, em Mateus capítulo 13, nós vamos agora dar continuidade aqui numa parte extremamente importante do nosso culto, onde nós vamos meditar na palavra, expor esse texto. Nós estamos às quartas-feiras, intercalando com alguns outros temas, mas na maioria das quartas estamos falando sobre algumas parábolas de Jesus. Começamos isso há algumas semanas atrás, e dentro do nosso contexto de parábolas, Jesus está contando algumas parábolas a respeito do reino de Deus, como funciona o reino de Deus, como o reino de Deus avança, como o reino de Deus é estabelecido no mundo. Jesus já nos ensinou nas parábolas do reino, é um grande bloco de parábolas. Mateus capítulo 13 e Marcos capítulo 4, nós temos as parábolas do reino, a respeito do reino de Deus, do avanço do reino de Deus. Jesus já nos ensinou que o reino de Deus é semeado por meio da palavra, ele avança por meio da palavra. Quando semeado, quando a palavra é semeada, ela encontra diferentes respostas no coração humano. As pessoas recebem a mesma palavra. Aqui nessa noite todos nós vamos receber a mesma palavra, mas cada um vai reagir, cada um vai responder de uma maneira. Mas Jesus mostra que apesar das diferentes reações, a palavra sempre vai encontrar uma boa terra que há de frutificar, amém? E a frutificação ela é extraordinária, ela é assíncrona, é uma frutificação incomum para a época. Jesus mostra que a colheita será extraordinária. Jesus também nos ensinou por meio da parábola do joio e do trigo, que o reino de Deus ele avança e ele cresce apesar de toda oposição, apesar de tudo aquilo que se levanta contra ele, o reino é imparável, amém? Jesus nos ensina que por um momento, temporariamente, nós estamos nesse tempo ainda, os filhos de Deus e os filhos das trevas, aqueles que vivem no pecado, eles convivem, o joio e o trigo estão plantados, o joio os filhos de Deus, o joio os filhos do maligno, o trigo os filhos de Deus, e os filhos de Deus são aqueles que nasceram de novo. Quem são os filhos do maligno? Todos aqueles que vivem em desobediência, todos aqueles que parecem com o seu pai. Quem lembra de João capítulo 8? Vocês são filhos do diabo, que é o pai da mentira, e vocês estão mentindo. Ou seja, filho é aquele que parece com o seu pai. E na terra existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Só existem duas famílias, dois povos, e esses povos vivem aonde? Lado a lado, até que chegará um dia que o Senhor fará a separação, amém? O trigo será recolhido no celeiro, verá na presença do Senhor, e o joio será queimado. Também falamos a respeito de parábolas da lamparina, que o reino seria colocado em um lugar onde todos veriam. Chegou esse tempo onde todos têm acesso ao reino de Deus. Falamos também que o reino de Deus age silenciosamente e de maneira secreta, às vezes como fermento. Você que já fez um bolo, pão de queijo na sua casa, colocou fermento, você não precisa conhecer de química, você não precisa ter feito faculdade de biologia, de bioquímica, você simplesmente põe o fermento e o fermento faz a massa crescer. O reino de Deus trabalha assim. O reino de Deus ele avança, ele trabalha no interior da pessoa, ele trabalha na sociedade, e ele vai alcançando toda a massa, amém? No texto de hoje, no final do Mateus capítulo 13, nosso foco vai mudar. Até então falamos de como o reino avança, como o reino se comporta, Agora nós vamos falar a respeito do valor do reino. Fala assim comigo: quanto vale o reino de Deus? Amém? Quanto vale o reino de Deus? Jesus vai nos ensinar por meio de três parábolas no texto de hoje, que ou eu reconheço o reino de Deus, renuncio tudo que tenho, abraço o reino e sou abençoado por isso, ou eu rejeito o reino de Deus e serei julgado por isso. Não existe outra saída, amém? E o propósito aqui é que a gente tome uma decisão a respeito do reino. O que você vai fazer em relação ao reino? Quanto vale o reino para você? Pergunta a pessoa do seu lado assim: quanto vale o reino para você? Mateus capítulo 13, versículo 44, primeira parábola, apenas um versículo, bem pequena, mas ao mesmo tempo riquíssima. Está escrito: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Todos nós compreendemos esse texto apenas de ler. Jesus conta algo que poderia acontecer naquela época. Hoje, nós vivemos num tempo onde as pessoas não guardam os seus tesouros enterrados.
Mas há poucas décadas atrás, talvez um século atrás, não tinha sistema bancário, né, como nós temos hoje, e muitas pessoas ainda guardavam seus tesouros, né, enterrados em baús. Eu não sei se você conheceu alguém daquela época que guardava dinheiro no colchão, né? Isso já deu muito problema, né, porque a casa pegava fogo e ia embora todo o dinheiro. Mas no tempo de Jesus era muito comum, no tempo de guerra, onde a qualquer momento exércitos poderiam invadir a sua terra, a sua casa. Então, como eu poderia guardar os meus recursos, o meu dinheiro, a minha herança de tantos progenitores? Como que eu guardaria isso? Era muito comum as pessoas enterrar isso em baús ou em vasos de cerâmica que não se corroíam com o barro, né? Quem lembra quando Jeremias compra uma terra, o Senhor fala para eles: vai colocar isso num vaso de cerâmica e enterrar. Isso vai durar por muito tempo. Então era muito comum. O texto nos diz de um homem que não estava procurando tesouro, e eu quero que você perceba isso. Ele não está procurando tesouro. Esse homem provavelmente está trabalhando um trabalho arrendado, um trabalho assalariado diário, né? Ele está ali, talvez capinando na terra, e de repente, nesse capinar na terra, ele escuta um barulho diferente, né? Imagine aí a enxada batendo num caixote de ferro ou de louça. Imagina, tem lá na sua fazenda em São Gonçalo, você vai, de repente, vai arrancar minhoca, vai pescar, não vai ter, você encontra um pote cheio de dinheiro, de tesouro mesmo, né? Então é o que mais ou menos acontece com esse homem, só porque ele faz isso e a terra não é dele. E o texto não está preocupado se o que ele faz é certo ou errado, a lição do texto está em outro lugar. O fato é que quando ele descobre esse tesouro, ele enterra esse tesouro, ele vai e fala assim comigo: vende tudo que ele tem e compra aquela terra por causa de quê? Do tesouro. Ele vai alegremente, cheio de alegria, se dispor de tudo que ele tem. Por quê? Porque ele encontrou um grande tesouro. O que Jesus quer ensinar para mim e para você com essa parábola de um versículo? Que o reino de Deus vale mais do que tudo que você tem. O reino de Deus é a coisa mais preciosa que existe. Se eu falasse com você: tem um carro ali fora, eu quero vender para você por 50 mil reais, você vai falar assim: depende, pastor, vamos descobrir qual que é o carro. Mas se eu falar para você que nós temos ali uma SW4 zerada, 2026, documento limpo, tudo bonitinho, por 50 mil reais, quem compraria? Eu compraria. Eu pegava o dinheiro do banco, compraria para vender, fazer alguma coisa, porque seria o quê? Uma bagatela, está uma pechincha, está de graça. Quando a Bíblia mostra essa figura de um homem que encontra o tesouro, ele vai e vende tudo que ele tem. Por que ele vende tudo que ele tem? Porque ele sabe que ele encontrou algo muito mais precioso. Ele encontrou algo que excede muito todas as suas posses. E o texto continua, versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Observe que esse homem agora, ele no mesmo modelo, na mesma dinâmica, encontra um grande tesouro agora no formato de uma pérola, e ele vai vender tudo o que ele tem, porque ele descobriu algo melhor. E a missão é a mesmíssima. O reino de Deus é a coisa, se é que nós podemos dizer que é uma coisa mais preciosa que existe. E Jesus está contando isso para os seus discípulos, que largaram tudo para seguir a Ele, que abriram mão do mundo, que abriram, lembra, Jesus chama Pedro e Tiago, Simão e André, Tiago e João, que eram pescadores. Simão e André eram pescadores, eles abriram mão, e eles estão seguindo Jesus. Jesus está ensinando: não desanime, o que vocês abraçaram vale muito mais do que o que vocês deixou. Sempre que alguém quer seguir a Jesus, ele tem que virar as costas para alguma coisa. Ninguém segue a Jesus sem virar as costas para algo. Ninguém. E o que Jesus está dizendo é: não desanime, o reino vale a pena. Não desanime, eu não sei o que você deixou, eu não sei do que você abriu mão, mas eu quero te dizer com toda certeza: abraçar o reino é o melhor investimento da sua vida, é a melhor escolha da sua vida, é o melhor lugar para você gastar o seu tempo, as suas forças, a sua energia, o seu vigor. Querido, a vida passa em um pulo
expressão muitos anos atrás: a vida é como uma vela. Quem já usou uma vela? Uma vela, ela vai queimando, queimando e não volta atrás. A vida é como uma vela e você só tem uma e a sua já está bem gastinha. Gaste ela no lugar certo. Gaste o resto da sua vela no lugar certo. Porque pode ser que você chegue ao final da sua vida e descubra algo terrível. Eu gastei a minha energia, o meu tempo, a minha força, o meu vigor no lugar errado. Jesus está dizendo para eles: o reino é comparado a um grande tesouro, que quando alguém acha, ele vai com muita alegria abrir mão de tudo que tem para abraçar o reino. Eu quero trazer algumas aplicações aqui e a gente depois vai finalizar com a última parábola. Quando eu leio esses 2 versículos, querido, eu não consigo passar desapercebido que na parábola do tesouro, eu quero que você perceba isso, esse homem não estava procurando um tesouro. Esse homem está talvez com enxadão, uma ferramenta da época na mão, mas ele encontra um tesouro por acaso. Já o negociante de pérola, o texto diz que ele procura uma pérola e ele encontra. Nesses 2 versículos nós temos todas as pessoas que fazem parte do reino. Todas as pessoas, sem exceção. Existem aqui pessoas que procuraram o reino em diversos lugares. Pessoas que procuraram a Deus no catolicismo. Pessoas que procuraram a Deus no espiritismo. Pessoas que procuraram a Deus em tantas portas. Quantas pessoas você conhece que estão procurando? São como esse negociante de pérola. Eles estão atrás de um grande tesouro. Eles estão procurando. E às vezes alguns acham. Quantos de nós aqui bateu em tantas portas? Até que você bateu a porta do Evangelho e você diz: procurei o que eu sempre procurei, encontrei o que eu sempre procurei. Mas existem pessoas que elas não estavam procurando Deus. Deus as encontrou, Deus se revelou a elas no dia a dia. Ele trombou com elas. Lembre-se, por exemplo, de Mateus, Levi, o publicano, que está na coletoria. Ele não está procurando Jesus, ele não se interessa por quem é Jesus, ele não se importa com quem é Jesus, ele está simplesmente trabalhando. Jesus está andando na cidade de Cafarnaum, de repente ele para na frente da coletoria e diz: Mateus, hoje eu vou jantar na sua casa, vem e siga-me. Na verdade, que ele fala: eu vou jantar na sua casa, é para Zaqueu, né? Embora ele janta na casa de Mateus, o convite não é um convite, ele fala assim: Mateus, venha e siga-me. O que Mateus faz? Segue. Ele não estava procurando Jesus. Saulo de Tarso, quando nós conhecemos a história do maior apóstolo que essa terra já viu, Atos capítulo 9 conta a história da sua conversão. O homem está indo para Damasco perseguir os cristãos, a fim de prender os cristãos, a fim de escorraçar os cristãos. Ele está indo para Damasco, lutando contra Jesus, e Jesus o encontrou. Tem pessoas que procuram Jesus, mas tem pessoas que não estavam procurando. Jesus se revelou a elas. Jesus se revelou a elas. Eu não sei qual é o seu caso, mas é maravilhoso, querido, é maravilhoso saber que nós encontramos ou fomos encontrados por algo maravilhoso. Maravilhoso. Algo inestimável. Segundo lugar, esse texto me ensina que vale a pena se sacrificar, se empenhar, se esforçar em prol do reino de Deus. Querido, não deixe que as coisas dessa terra privem você do reino de Deus. Nós vivemos em um mundo que chama a nossa atenção a todo instante, querendo nos afastar da presença do Senhor, querendo nos afastar dos propósitos de Deus. Não deixe que as coisas dessa terra roubem você do reino de Deus. Nós vivemos em um tempo que o reino de Deus ele é colocado em último lugar na vida de muitas pessoas que se dizem cristãs. É muito triste, é decepcionante. Agora o reino não é meu. Eu fico pensando o que se passa na cabeça
aqui no domingo, eu falava num dos textos, a gente vai chegar lá, que mais refletem o coração, pelo menos o meu coração, em tantos momentos do ministério. Lembra quando Jesus conta a história, nós vamos chegar lá, de um homem que vai fazer uma festa, e aí ele manda os convites para todo mundo, e todo mundo fala assim: estou dentro, conta comigo, pode pôr meu nome. E aí naquele tempo tinha o costume de, quando chegava o dia da festa, o homem mandava um novo, esse mordomo, para avisar: olha, está tudo pronto, está tudo preparado, pode vir para a festa. Aí a Bíblia diz que esse homem mandou os seus servos lá na casa do fulano, Beltrano, do ciclano: olha, a festa está pronta, o dia chegou, o anfitrião está esperando. E de repente, quando não, um diz assim: olha, eu falei que ia, mas infelizmente eu não posso ir. Eu comprei uma junta de bois nova, e naquele tempo a junta de bois seria os tratores da época. Eu comprei uma junta de bois nova, a minha empresa está crescendo, o meu trabalho está crescendo, olha como eu estou prosperando, olha como eu estou enriquecendo, e agora, infelizmente, se você me desculpa, mas agora eu não vou poder mais participar da sua festa. E aí o segundo homem, Jesus, o servo, chega para ele e fala assim: olha, o meu Senhor mandou eu vir aqui dizer para você que a festa está pronta. E ele fala: eu gostaria que você me desculpasse, mas infelizmente eu não vou poder ir na sua festa, porque eu me casei. Querido, o casamento é lícito, a família é lícita, mas não quando ela te impede de viver aquilo que Deus tem para você, não quando você coloca isso acima do que Deus tem para você, não quando você começa a idolatrar a sua casa, idolatrar a sua família. Há uma terceira pessoa que ia para a festa. O Senhor chega para ele e fala assim: olha, meu Senhor falou para eu vir aqui porque chegou o dia da festa, ele está esperando você. Eu me tenha por desculpado, mas eu não posso ir. Eu comprei uma fazenda, eu tenho que olhar. Olha, percebe que ele fala de trabalho, posses e família. Bênção de Deus todas essas coisas, sim ou não? Sim, nosso trabalho é uma bênção, nossas posses são uma bênção, nossa família é uma bênção, e pode se tornar um ídolo, pode se tornar um problema, pode se tornar um estorvo. Aquele mordomo volta para casa do seu senhor: olha aqui, ó, quero te dizer que ninguém vem não. Você já se colocou no lugar daquele homem? Aquele homem na parábola representa Deus, o Senhor, o dono da festa. O texto diz que ele irado, e esse dia vai chegar. Irado, fala: eles jamais entrarão na minha festa, mas a festa vai acontecer. Fala assim: a festa vai acontecer, a casa vai ficar cheia. Aí o Senhor fala assim: eles não eram dignos, foram convidados, não vieram. Saia pelas ruas, chame os mendigos, chame os leprosos, chame os rejeitados, chame até que a minha casa fique cheia. Querido, a minha pergunta, eu quero saber se você faz domingo. Querido, se fazem isso com o reino, se fazem isso com Jesus, será que não vão fazer comigo e com você? Mas esse é o tempo que nós vivemos, onde o reino de Deus, que deveria ser primazia na nossa vida, se torna a última coisa. É quando der, é se der. Nós não negociamos trabalho, negociamos o reino. Não negociamos família, negociamos o reino. Não negociamos nossas posses, negociamos o reino. O reino é se der. Vale a pena, Jesus está contando para esses discípulos, você sacrificar pelo reino. Quem rejeita o reino é porque não entendeu o quanto vale o reino. Não entendeu que é um grande tesouro. Não entendeu que é algo extraordinário. Eu nasci em Palmas, o meu pai, eu tenho 34, Palmas tem 37 anos. Então, quando eu nasci lá, Palmas estava no início, bem no início. Se você for a Palmas hoje, você vai descobrir que é uma cidade imensa, linda e de lugares caríssimos, principalmente perto do palácio. O meu pai tinha alguns lotes que hoje estaria ao lado do palácio, mas o meu pai os vendeu por preço de banana há 32 anos atrás. E sempre que a gente vai a Palmas, a gente conversa assim: quem dera eu ainda tivesse aqueles lotes aqui. Meu pai tem alguns primos que não venderam e recebem uma boa grana em aluguel, mas é um grande arrependimento, porque ele não soube o valor do que ele tinha em mãos. Existem muitas pessoas que um dia vão chorar porque nunca reconheceram o valor
do que tinha em mãos. Fala assim comigo: o melhor remédio que existe para a ingratidão é a perda. É o melhor remédio que existe. É quando você vai bater a porta e a porta fechou. Acabou. Casamentos acabam assim, famílias acabam assim, empresas acabam assim, negócios terminam assim, e não acaba por aí. Valorize o reino de Deus, porque nós vivemos num mundo que quer sufocá-los, que quer roubá-los. Conversava com o Kaique sábado sobre pessoas que começaram junto comigo, e eu vi elas serem sufocadas, perderem tudo. É o Jonas que encontra um barco para Tarsis e ele pensa: tudo está dando certo. Ele não sabe que o final daquilo é a morte. Jesus está ensinando para os discípulos: olha aqui, vocês abriram mão de tudo, mas eu quero que vocês saibam que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Qualquer sacrifício, entenda isso aqui por gentileza. Qualquer sacrifício que você fizer pelo reino, se for pelo reino, não vale a pena. Mas saiba que é pelo reino. Algumas vezes, ao longo da vida, ao longo do ministério pastoral, muitas vezes eu me perguntei: Senhor, será que eu estou fazendo isso pelo reino mesmo ou estou fazendo por mim? Será que eu estou fazendo porque é interessante para o reino ou é interessante para mim? Porque se for interessante para mim, não tem recompensa depois. Eu não estou ganhando nem agora nem depois. Então, assim, seria melhor eu voltar, né? Mas se eu estiver fazendo pelo reino, não deixa eu voltar, não. Porque se eu fizer pelo reino, eu sei que a recompensa vem. Vale a pena, querido, investir no reino de Deus. Vale a pena investir no reino de Deus. Vale a pena investir no reino de Deus. Vale a pena se sacrificar pelo reino de Deus. Vale a pena renunciar a tudo que você teria, se necessário for, ainda que não seja literal, e ainda que seja por causa do reino de Deus. Nós amamos bons investimentos. Não existe investimento melhor do que investir no reino de Deus. Não existe investimento mais duradouro do que investir no reino de Deus. Não existe investimento mais certo, mais garantido, mais sábio do que investir no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus não aceita súditos de coração dividido. Esse texto me leva a refletir, se você olhar no versículo que nós lemos, que esses homens, eles vão e vendem tudo que tem, e fala assim, com grande alegria. Fala assim, com grande alegria. Renunciar às coisas que temos, ou que nos prendem, por amor ao reino, não é motivo de tristeza. Quando você entende o valor do reino, é uma grande alegria. Tem muita gente triste de servir ao Senhor. Tem muita gente que encara servir ao Senhor como um fardo. Uma das coisas que eu mais escutei no ministério: ai, eu estou com peso, ai, é tão pesado, ai, é tão difícil, ai, é tão chato, ai, que meu Deus. Servir o reino é um privilégio. Se você tem isso por fardo, por chatíssimo, é porque você não entendeu que você está servindo o reino, porque isso é motivo de maior alegria. Alegria verdadeira. 2014, um casal de senhores, um casal bem velhinho, acharam o maior tesouro já encontrado nos Estados Unidos. O maior tesouro já encontrado nos Estados Unidos. Eles acharam 1.400 moedas de ouro. Dentre essas moedas, algumas moedas antigas, que valiam milhões. Se você achasse esse tesouro, você ficaria feliz? Sim ou não? Vai chegar a mega virada, e aí vai ter alguns crentes que vão jogar. Vamos supor que você é algum desses crentes que vai lá e dá um cartãozinho da sorte. E você compra o cartãozinho da sorte e você ganha na mega da virada. Você ficaria feliz? Ficaria feliz ou não? Ficaria ou não? Eu ficaria, gente, não é pecado não.
nunca vou jogar, nunca joguei, mas eu ficaria feliz. Achou, meu Deus, fala, pega-te esse bilhete, vai na loteria, que é o premiado, eu vou lá sem titubear. Não ficaria triste, e aí assim, guarde isso aí. Eu quero te dizer, querido, eu quero te dizer, por favor, presta atenção, que o que você tem, se você de fato tem o reino, vale muito mais do que a média. Muito mais, infinitamente mais, infinitamente mais, é motivo de você se alegrar, mas a gente não consegue se alegrar, a gente não consegue se alegrar. A gente não consegue bendizer o Senhor, a gente não consegue ser grato pelas bênçãos de Deus na nossa vida, a gente não consegue, porque o nosso tesouro que a gente gosta, e a terra nos ensina a gostar, é tesouro terreno. Tem um texto que eu amo demais, 1 de Pedro capítulo 1, ele fala que há para nós uma herança inacessível, que é imutável, incorruptível, ou seja, ela não se deteriora, imaculada, que a lua é suja, reservada para nós nos céus. 1 de Pedro 1,5. Voltem aí. Pode colocar o 3, a revista atualizada desse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Aí ele fala no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para vós outros, nos aonde? Os céus. Querido, olha para essa pessoa que está do seu lado aí, se é um crente de verdade, eu não sei, Cristo sabe. Se é um crente de verdade, essa pessoa é co-herdeira de Cristo. Você sabe, você tem dimensão do que é ser co-herdeiro de Cristo? Agora, se não é crente de verdade, te dá um conselho: escolhe a vida que quer, porque senão você não ganha nem lá nem aqui. Não? Apocalipse fala assim: você quer ficar sujo? Suja mais. Mas você quer ficar limpo? Limpe-se mais. As pessoas hoje querem as duas coisas, não tem jeito, não tem como. A verdadeira alegria está em encontrar o Rei, em ser o Rei. Se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. Esse texto me mostra que se eu compreender o valor do Reino, se eu entender quanto vale o reino, eu preciso ser uma pessoa grata. Por quê, pastor? Porque, querido, eu encontrei esse tesouro maravilhoso. Quantas pessoas não encontraram? Quantas pessoas se deparam com esse tesouro e ouvem, e escutam e dizem: não quero, não é para mim. Conhece alguém que já ouviu o Evangelho, que já deparou com esse tesouro e olhou: isso aí não vale nada? Mas se você que está aqui entendeu o valor do reino, você tem que ser grato, porque Deus abriu os seus olhos, Ele soprou sobre o seu coração, Ele te deu vida, Ele se revelou a você. Jesus fala para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, sabe por que você viu o reino de Deus? Se é que você viu, sabe por que você encontrou o reino de Deus? Se é que você encontrou, porque Jesus soprou no seu coração. Você estava morto, Ele te deu vida. Você tem que ser feliz por isso, você tem que ser grato por causa disso. Então Jesus, nesse capítulo, recapitulando para a gente passar para a próxima, está nos falando a respeito do reino, e respondendo algumas perguntas que talvez estivessem no coração dos discípulos. Olha, o Senhor está falando que o reino chegou, o Senhor está aqui, o Senhor é o rei, por que tantas pessoas não creem? Jesus fala assim: é porque muitas pessoas, ao invés de receber a palavra, tratam a palavra com incredulidade, elas são indiferentes, o coração delas são duro, é por isso que tem muita oposição. Aí eles poderiam perguntar: mas se o reino chegou, e o Senhor diz que o reino já está aqui, por que ainda existe tanta confusão? Por que ainda tem tanta mentira? Por que ainda tem tanta maldade? Ele fala assim: é porque o reino já foi inaugurado.
mas o joio e o trigo ainda estão por aí. Alguém poderia perguntar: mas o reino chegou, aonde estão os resultados? Cadê o reino que eu não consigo ver? E aí Jesus conta algumas parábolas para contar: olha, o reino é como um fermento, ele trabalha onde você não vê. O reino é semelhante a uma semente de mostarda que você planta e no começo é pequeno, mas essa semente brota e cresce. Olha, o reino é como uma candeia que ela está escondida por um momento, mas ela é colocada no velador, aonde todos vão poder encontrar. E aí os discípulos poderiam, em meio a isso tudo, pensar: mas será que vale a pena servir ao reino? Será que vale a pena abraçar o reino? Aí Jesus conta mais duas parábolas para contar: olha, o reino de Deus é como uma pérola maravilhosa que o homem encontrou, é como um grande tesouro. O que você acha? Vale ou não vale a pena? É óbvio que vale. Vale a pena. E os discípulos, em algum momento da vida, se você olhar aí, por gentileza, Mateus capítulo 19, 27, na sua Bíblia, Mateus 19, 27, vai chegar um momento que eles vão fazer uma pergunta para Jesus. Porque embora fossem discípulos, apóstolos do Senhor, o coração é de carne. O coração que pulsa aqui dentro ainda precisa ser transformado, ser cultivado, ser santificado todos os dias. Então Pedro respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Nós temos um povo que deixou tudo. Em algum momento da vida eles perguntam assim: será que valeu a pena? Aí eu penso que Jesus teve que recontar essa parábola, Kaique. Olha, o reino de Deus é como um homem que encontra um grande tesouro. Olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma grande pérola. Não vire as costas para o reino de Deus. E aí as parábolas do reino vão terminar com um alerta, com a última parábola em Mateus 13. Olha comigo o versículo 47, a parábola da rede. Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 47, um pouquinho maior, mas bem simples. O reino dos céus é ainda como uma rede, que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Repita comigo: assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: até aqui. Jesus compara agora o reino de Deus a uma rede. E a rede não é aquela que você conhece, aquela tarrafa, aquela rede pequena. A rede, para que esse povo aqui, pescador, naquele tempo, naquele contexto do Mar da Galileia, numa indústria pesqueira, se amarrava uma rede num barco e se amarrava essa mesma rede em outro barco. Quem já viu isso na praia? Né? E aí vinham dois barcos de longa distância puxando a rede. Não é aquela redinha, é uma baita rede. E Jesus comparou o reino a essa rede. E a rede, ela não pega só bons peixes, ela pega bons e maus peixes, peixes que prestam e peixes que não prestam. E Jesus fala: tudo bem, é assim mesmo, mas vai chegar uma hora. E essa parábola está falando de algo que vai acontecer, que nós vamos sentar e nós vamos separar. Fala assim: o que presta e o que não presta. Por enquanto está tudo junto, na mesma rede, no mesmo lugar, na mesma seara, na mesma ambiente. Mas chega uma hora, e o texto está nos ensinando, que é a hora do juízo. É para aqueles que olharam para o reino e não deram o valor que deveria dar. É para aqueles que olharam para a pérola e não deu o valor que deveria dar. É aqueles como Esaú, que tendo o reino nas mãos, o trocou por um prato de lentilhas. E depois, tendo chorado, não encontrou lugar de arrependimento. Olha para você ver, Jesus está ensinando: o juízo é inevitável, o juízo é definitivo, a rede vai ser puxada. E quando a rede for ser puxada, não tem purgatório, não tem missa do sétimo dia, não tem intercessão que possa resolver. A rede foi puxada, só resta a separação, para cá, para lá. A Bíblia nos
nos ensina que a humanidade não é dividida em muitos grupos. A humanidade é dividida em 2 grupos: os filhos de Deus, filhos das trevas, peixes bons, peixes ruins, joio, trigo. A cruz divide a humanidade. Quer um exemplo disso? Jesus Cristo crucificado. Jesus foi crucificado sozinho? Não, junto com ele mais 2 ladrões, 2 pecadores, toda a humanidade representada, mas um ladrão se arrependeu. Outro ladrão, não. A humanidade está no Calvário, todos pecadores, exceto aquele que divide. A diferença é aqueles que se arrependem e aqueles que não se arrependem. Você está de um lado ou do outro, ou peixe bom ou peixe ruim. Observe, querido, Jesus está trazendo um alerta. Não basta você estar dentro da rede, não basta você fazer parte da rede. A pergunta é: você faz parte do reino de Deus? Porque hoje, nesse dia, Jesus ainda chama pecadores a arrependimento, mas vai chegar um dia que ele não vem para chamar arrependimento. Hoje, Jesus é um advogado acessível. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que advoga nossas causas, que perdoa os nossos pecados, que leva a minha culpa. Mas vai chegar um dia que ele não vem como advogado, que ele vem como justo juiz de toda a terra. Ele vem para julgar todos os homens. Hoje Jesus chama pecadores ao arrependimento, mas naquele dia, onde a rede será puxada, não haverá mais graça, não haverá mais favor, não haverá mais misericórdia, só haverá juízo. Quanto vale o reino para você? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: qual o valor do reino para você? Fala assim: você é peixe bom ou peixe ruim? Vamos finalizar? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses. Eu quero ler com vocês o testemunho de um homem que foi encontrado, que sem procurar foi achado por este tesouro. Esse texto marca a minha vida. Um dos textos talvez que eu mais orei ao longo da minha vida seja esse. Vamos começar no 2. Cuidado com os cães. Cães aqui é um adjetivo pejorativo para Paulo se referir aos falsos mestres, tá? Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Falsa circuncisão aqui é aqueles que eram circuncidados no seu órgão genital, mas não eram circuncidados no coração. Pessoas que têm um cristianismo de fora, mas não de dentro. Quem entendeu? Amém? Então cuidado com essa falsa circuncisão. Aí Paulo vai dizer: pois nós é que somos a circuncisão, nós é que somos o povo de Deus, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. E aí Paulo vai mostrar quais são as razões que ele poderia se apegar para confiar em si mesmo, confiar na carne, confiar no seu mérito, no seu esforço, na sua dedicação, nos seus valores, no seu berço, no seu currículo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Por um momento, Paulo deixa a sua humildade de lado e vai falar seu currículo. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, tribo importante naquele tempo, hebreu, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, rígido, zeloso, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Versículo 7, ele fala de um monte de coisa que ele poderia se orgulhar, que o mundo poderia se orgulhar, que o mundo poderia abraçar. E aí ele fala no versículo 7, mas o que para mim era lucro. Repita comigo por gentileza: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Esse texto pode mudar a sua vida. 3:7. 3:7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda. Pode colocar ele aí, por causa de Cristo.
Paulo está olhando para aquilo que era lucro, ele fala assim: eu considerei isso um refúgio, esterco, por causa de algo. Por causa de quê? De Cristo. Ele está falando assim: eu encontrei algo mais valioso. Eu encontrei algo maior. Eu encontrei algo melhor. Agora tem muita gente vendendo Cristo por 30 moedas. Por um momento de prazer. Por um salário maior. Quanto custa Cristo para você? Quanto custa Cristo para mim? Até que ponto eu vou com Ele? Até que ponto? Até o ponto que foi interessante para mim? Até o ponto que for vantajoso para mim? 8. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado, fala assim, da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu perdi todas as coisas. Você não vê Paulo triste porque perdeu todas as coisas. Pelo contrário, ele está transbordando ali, porque ele encontrou algo maior. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Agora o Paulo, que viveu com Cristo, que andou com Cristo, que teve várias experiências com Cristo, termina o versículo 10. Termina não, ele continua no versículo 10, ele diz algo fantástico: eu quero conhecer Cristo. A pergunta é: não conhece Paulo? Conheço. Mas quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Estava conversando com o evangelista agora e vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conformadas, mais acomodadas. Eu conheço Jesus e tudo bem. A pergunta de uma pessoa dessa é: será que você conhece mesmo? Vivendo dessa forma? Conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Paulo falou assim: eu quero chegar. Que o Senhor nos ajude a chegar para a ressurreição e não para a morte eterna, para a ressurreição e não para o fogo eterno. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você respondesse para você: quanto vale o reino para você? No seu dia a dia, na sua vida, quanto você tem? Quando você olha para o reino de Deus, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de ministério, eu estou falando do reino de Deus. Do seu comportamento em relação ao reino de Deus, às coisas do reino, ao rei. Como está o seu coração? Quanto vale para você? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata porque para ele parecia um excelente negócio. Vou ganhar 30 moedas de prata na maciota. Quanto vale o reino para você? Gostaria de te perguntar e que você refletisse: aonde está o seu tesouro? O que é o seu tesouro? Porque é ali que está o seu coração e no final é com isso que você vai ficar. Senhor, nós queremos te pedir,